Pessoal, todos os créditos desse vídeo vai para o Vovinho Fut, tá? Confesso pra vocês que eu não o conhecia, ele da comunidade do EAFC, né? Se não me engano deve ser Game Changer, eu não sei, alguma coisa assim, né? Ele foi convidado para testar o UFC 26 e ele trocou uma ideia com o desenvolvedor, tá? Apareceu pra mim lá na minha timeline do Twitter, eu cliquei lá e assisti toda a entrevista que ele fez direto com o desenvolvedor, né? O desenvolvedor falando sobre a UFC 26, sobre gameplay, sobre servidor, sobre times brasileiros, inclusive. Inclusive, é um desenvolvedor brasileiro que falou com ele, tá? Eu não vou passar o vídeo aqui dele, porque eu não pedi nem autorização pra ele, tá? Mas estou marcando ele aqui, dando os créditos pra ele, inclusive, e vou deixar o link dessa entrevista aqui na descrição, caso você mesmo queira assistir e tirar todas as suas dúvidas, tá? Então tudo isso que eu vou falar aqui, não sou eu que estou falando, inventando, tá? Está na entrevista, eu só estou replicando pra vocês os pontos que eu achei bem interessante, tá? Inclusive, o Vovinho Fut, tá? Também, se você quiser seguir ele, os links também do Twitter dele, vou deixar aqui na descrição, mas também tem lá na Twitch, né? Que eu tô deixando o link pra vocês poderem assistir essa live que ele fez, na verdade, né? Não foi nem uma entrevista, foi uma live, tá? De 40 minutos falando com o desenvolvedor, foi bem legal, interessante, tá? Então, todos os créditos aqui é pra ele. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, nós estamos sempre juntos aí, tá bom? As redes sociais, tem o meu site, tem o meu parceiro Aerofut, enfim, tudo pra você me acompanhar, tá sempre na descrição dos vídeos. E, mano, é o seguinte, o desenvolvedor falou bastante coisa interessante, a gente vai começar falando sobre os times brasileiros no UFC 26. Galera, não vai vir, ponto final. Eu já tinha falado isso pra vocês há muito tempo atrás, muita gente falou que eu gorei, mas eu sempre fui muito realista com vocês. A única possibilidade de vir times brasileiros no UFC 26 é se a EA fechasse de forma individual, igual a Konami faz. Chegar lá no clube, negociar com o jogador e aí ter o direito e colocar no jogo, tá? É a única maneira possível. Pelo que o desenvolvedor falou, não vai chegar nem nessa versão, nem nesse lançamento. Então não... vai chegar em dezembro, porque os contratos da Konami vão... A Konami acabou de renovar o contrato com o Flamengo, com o Corinthians, com São Paulo, com Palmeiras e Santos, e são clubes exclusivos da Konami. Tá? Então, mesmo que se a EA quisesse, ela não poderia ter esses clubes no outros do mundo licenciados, porque são clubes exclusivos, tá? Da empresa japonesa. Então, já deixando muito claro aqui. E o desenvolvedor fala que ele é torcedor do Grêmio, o desenvolvedor falando isso, tá? Tá no vídeo aí. Que ele é torcedor do Grêmio, que ele gostaria muito, que eles pedem muito para a equipe de licenciamento licenciar. Ele ainda fala que existe muitas conversas, existe um interesse muito grande por parte da EA de trazer os times brasileiros, mas ele deixa muito claro que é muito difícil devido à legislação aqui, a Lei Pelé e etc, que acontece no Brasil, então é algo muito difícil, muito arriscado para a EA no formato que ela quer fazer. Lembrando que a EA nunca quis licenciar um ou outro clube, um ou outro jogador, ela sempre gosta de ou é a liga toda ou não é, né? Então, nesse caso no Brasil, não funciona assim, e nem com Libra, nem com LFU, etc, tá? Todos os links, o desenvolvedor falando da boca dele, que não vai ter os times brasileiros, tá na descrição aqui do vídeo pra vocês, tá bom? Se vai sair no 27, 28, aí é outra história, tá? A gente tá falando aqui do UFC 26, tá bom? Vamos deixar isso muito claro aqui, beleza? Outra coisa interessante que ele falou, com as palavras dele, isso eu achei muito legal, e aí ele tira a minha dúvida mesmo, né? Que era, a EA de fato separou duas gameplays, né? A gameplay pro online, a gameplay do offline, e ele fala muito claro que os updates que saírem não vão estragar a gameplay do offline, porque, por exemplo, se a equipe de lançar um update para o online, esse update vai afetar somente o online. Se tiver que ter um update para o offline, é uma outra equipe e vai lançar um update que vai alterar somente o offline, tá? Não vai ser mais igual a versão 25, onde eram a mesma gameplay. Agora, de fato, são duas gameplays separadas, códigos separados. Então, um update não vai alterar o outro update. Isso é muito bom para quem curte offline, né, e quer uma experiência mais realista do futebol, né, e com menos correria aí, tá? Então o desenvolvedor confirmou isso também, beleza? Ele também falou sobre a gameplay do jogo, né? Ele falou que ele ficou surpreso, porque todo ano a EA quer colocar um monte de feature nova, drible novo, passe novo, chute novo, tudo novo, e ela nunca lapida as atuais e as antigas, e aí o jogo vai ficando aquela bola de neve cheia de bug. Os desenvolvedores falaram assim, gente, a gente pode não lançar nada novo esse ano de gameplay, de feature, e apenas parar para corrigir os bugs
passados, atuais? O cara falou assim, o diretor, pode. Então, esse FC 26, ele não vai ter nenhuma novidade em relação a 25, ele é basicamente arrumando a casinha do 25, né? Então, os desenvolvedores focaram somente em arrumar, balancear, corrigir bugs, problemas. Eles ainda falam, não foi possível corrigir tudo que tem de problema no jogo. Ele cita vários problemas do jogo, o desenvolvedor, inclusive, né? Mas eles tentaram arrumar o máximo possível, vão seguir tentando arrumar o máximo possível durante essa vida útil, deve ser 26. Então eles resolveram não trazer novidades de gameplay, mas focar em ajustar os atuais problemas do jogo. Isso é muito bom, eu já comentei isso várias vezes, que um dos problemas da EA não era as features, as mecânicas. O problema era sempre querer lançar um monte de coisa nova e nunca lapidar essas coisas novas, né? Então, aparentemente, isso vai ser ajustado boa parte dele, né? Inclusive, eles testaram lá a versão e eles podem falar sobre a gameplay. Eles falam que a gameplay tá muito boa, tanto para a versão autêntica como para a versão online, né? Que tá muito responsiva, e não quer dizer rápida, mas ele fala responsiva, fluido, né? As coisas estão funcionando melhor, os passes dos goleiros, né? As rebatidas dos goleiros, principalmente eles falam, né? As animações dos goleiros, enfim, tem muita coisa interessante, né? Ajustes que precisavam realmente acontecer para a gameplay fluir de forma menos bugada e preocupante aí, tá bom? Isso achei também muito interessante na entrevista. E por fim, não menos importante, isso também vai para você que é fã do jogo da Konami do eFootball, né? Sobre servidores. Muita gente fala, pô, a Konami não investe em servidor. Mas é confirmado, na entrevista inclusive, que no Brasil a EA também só tem um servidor e também está em São Paulo. E aí o cara perguntou pro desenvolvedor, por que não coloca mais servidores no Brasil? No Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, enfim, em algum lugar do Brasil. Ele falou que eles fazem várias análises e a região Sudeste é a região que mais tem players ativos dentro do jogo. Então, por isso que o servidor é principalmente no Sudeste. A infraestrutura também está no Sudeste, não nas outras regiões como tem aqui no Sudeste. E ele fala que, basicamente, colocar mais servidores não necessariamente vai melhorar o player do jogo. Porque sempre, para você jogar contra alguém online, você vai ter que estar conectado em um único servidor. Então, por exemplo, você é do Nordeste e você vai cair com alguém de São Paulo, quem está mais próximo de São Paulo? O cara que está em São Paulo. Então você vai jogar com o servidor de São Paulo, mesmo se tivesse um servidor lá no Nordeste. O que ia melhorar é que as pessoas do Nordeste, quando se encontrasse, elas iam ter um jogo mais limpo, porque ia estar Nordeste com Nordeste, servidor do Nordeste. Mas ele fala que a grande massa e essa aleatoriedade do servidor é procurar partidas que estão ali alguém procurando junto. Então, não necessariamente vai cair Nordeste com Nordeste, Sul com Sul. Vai cair Nordeste com Sul, Nordeste com Centro-Oeste, Nordeste com Sudeste, Nordeste com Sudeste, Sudeste com Sudeste, Sudeste com Nordeste, e por aí vai. Então, ter mais servidores só ia fazer sentido se a pessoa conseguisse encontrar algum adversário no mesmo local do servidor. Fora isso, ela ia sempre ter prejudicada porque ela ia enfrentar alguém que está no servidor mais próximo, no caso, quem é de São Paulo. Eu falo pra vocês, né? Eu sou de São Paulo e eu tô a 70 km da capital de São Paulo, do servidor do eFootball. Eu não tenho problema nenhum. E aí quando eu falo isso, a galera não acredita em mim. Mas por que, galera? Não tem problema. Porque sempre, mesmo que eu enfrente alguém do Nordeste, eu estou conectado ao servidor de São Paulo, que é próximo de mim. O cara que vai ter delay vai ter problema, mas eu não tenho delay. O servidor tá na minha cidade, que tá a 70 km de mim. Né? Então eu sempre vou ter partidas lisas, porque eu sempre tô próximo do servidor e a pessoa que tá mais longe de mim, ela que tem que se conectar no servidor que eu tô. Tá? Então, por exemplo, se colocar mais servidor no Nordeste, talvez eu ia enfrentar menos pessoas no Nordeste, ia enfrentar mais pessoas ainda do Sudeste, né? Porque as pessoas iam estar conectando no servidor mais próximo. Tá? Então, eu entendo que, pô, beleza, mas então vamos fazer a galera do Nordeste se enfrentar, a galera do Sul se enfrentar tendo servidores, né? Mas isso tem a questão da infraestrutura, do custo, etc. Eu entendi o que ele quis dizer, embora eu não concorde, acho que sim, deveria ter mais servidores mesmo, não é? Então, tá bom, vai enfrentar só o Nordeste com o Nordeste? Beleza, mas põe um servidor lá no Nordeste, né? Mas ele quis explicar como que funciona de fato isso na parte técnica da coisa, tá bom? Achei a entrevista bem interessante mesmo sobre o EFC. Parabéns aí o produtor de conteúdo, tá? Novamente, o link tá aqui para você assistir na íntegra, caso você queira ou esteja duvidando de algo que eu estou falando aqui, tá bom? Se inscreva no canal, um grande abraço, é nóis, tamo junto!